Meus amigos, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz. Hoje é o primeiro dia de uma nova etapa aqui no nosso canal. A gente vai começar uma programação nova. Eu cansei um pouco de fazer monólogos enormes comentando a respeito da geopolítica, da cultura, das atualidades, mas ainda assim, eu quero demais falar sobre o que está acontecendo nesse momento em Israel, no Brasil e no relacionamento entre esses dois países. Então, eu tenho a alegria enorme de convidar um dos meus melhores amigos para começar essa jornada junto comigo aqui no canal. Esse é o primeiro episódio do nosso novo podcast chamado Perspectiva. Apresento para vocês um dos meus melhores amigos no planeta Terra, que é o Diogo. Opa, pessoal, tudo bem? Aí tá o Diogo, meu povo. Diogo, gente, deixa eu apresentar para vocês. Primeiro, que ele é meu primo. Segundo, que ele é um dos meus melhores amigos nesse planeta Terra e acho que algumas das conversas mais interessantes, mais desafiadoras, mais legais que eu tenho são os momentos que eu tenho para bater papo com o Diogo. Então eu tava pensando aqui, sabe, com os meus botões e conversando com a Alina e dizendo, cara, eu cansei de fazer monólogo para falar de notícia, para falar de atualidade, eu quero conversar com alguém que esteja na mesma frequência que eu, que a gente consiga bater um papo verdadeiro, honesto, aberto sobre as coisas e que me ajude a conectar cada vez mais com a mentalidade, com aquilo que seja relevante para vocês que são o meu público que está aí no Brasil. O Diogo mora no Brasil, mora em Floripa, e, de novo, é uma das pessoas mais inteligentes, mais maravilhosas que eu conheço. Vou encher bem a bola dele para ele ficar feliz. E a gente vai começar esse podcast semanal, meu povo, toda semana. Nós vamos estar aqui comentando de tudo para vocês, batendo um papo. E convido vocês para estarem com a gente toda semana aqui no Perspectiva. É E isso aí, está aí, cara. feliz? Tá Super feliz, feliz, Diogo? mano. Poxa, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Já de antemão eu peço desculpa, porque é a minha primeira vez em câmera, mas eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo poder trocar uma ideia e trazer um pouco mais de perspectiva para todos os nossos ouvintes, né, e espectadores. Estou muito empolgado com essa ideia aí. Vamos ver como é que vai ficar esse nosso primeiro episódio, né? A gente com certeza vai achar o nosso ritmo, a gente vai entender como que isso vai se desenvolver aí ao longo das próximas semanas e meses. Mas eu tô super feliz porque, de novo, o Diogo, de novo, vou encher um pouco a bola dele aqui, porque vocês vão começar a conhecê-lo agora. Eu e o Diogo, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem cabeças muito parecidas, no sentido de a gente gosta de investigar as coisas de maneira bem aprofundada, a gente gosta de discutir os assuntos de maneira fervorosa, de vez em quando, vocês vão ver isso aqui com certeza. E a gente valoriza as mesmas coisas, a gente quer as mesmas coisas para as nossas vidas, para o Brasil, para Israel, enfim. Ainda assim, a gente às vezes tem perspectivas que são muito diferentes, né, Diogo? A gente pensa de maneiras radicalmente distintas um do outro em alguns assuntos, em outros a gente pensa super igual. E acho que justo essa exploração de perspectivas diferentes, de pontos de vista diferentes a respeito desses temas que eu sei que estão no coração de todo mundo, estão na mente de todo mundo, que são importantes para todos vocês. Eu acho que a gente abordando isso junto aqui num diálogo vai ser super legal. Então já quero pedir para todo mundo, à medida que a gente vai publicando conteúdo aqui, deixa o teu comentário, se você não é inscrito ainda no canal, vai lá, se inscreva, por favor, e conversa com a gente ao longo desse nosso bate-papo aqui, o que vocês mandarem para nós de perguntas e tal, a gente vai fazer o melhor
para responder, para interagir com vocês em todos esses nossos próximos episódios. É isso aí, galera. É isso aí. E hoje, gente, nós estamos... A gente marcou esse dia para começar essa gravação. Eu vou até sentar de Já perna. passamos perrengue já, né, para fazer funcionar. A gente já deu, assim, já se encrencou um pouco na parte técnica aqui para conseguir acertar as coisas, mas deu tudo certo. Mas eu acordei hoje de manhã com a notícia tão esperada, né, cara, de que finalmente chegamos em um acordo com o Hamas e o plano do Trump, que foi aí negociado com todas as nações árabes, com Israel, sei lá eu, com muito suor e lágrimas e tudo. A gente estava aí há mais de uma semana aguardando uma posição oficial do Hamas. Na madrugada de quarta para quinta, eles confirmaram a aceitação do plano. Ao que tudo indica, no domingo, então daqui a alguns dias para nós e ontem para vocês que estão assistindo esse vídeo, no domingo vai acontecer a liberação de todos os reféns. E isso é um momento... Cara, é um momento histórico, assim, sabe? A gente tava aqui, eu e tu, Diogo, batendo um papo antes de começar a gravação e desde que eu acordei hoje de manhã, eu nem sei direito como reagir, sabe? É um impacto, né, cara? Eu não sei, eu acho a ideia, assim, de estar no Brasil, a gente não sente muito afetado, né, por isso, eu acho. Mas para quem tem parentes, né, pessoas que a gente ama, eu acho que é uma coisa, assim, inacreditável que durou tanto tempo para isso acontecer, cara. Sim, ninguém imaginava que isso fosse se estender por tanto tempo. Ninguém imaginava. É muito doido. E todo o povo de Israel nesse momento, assim, tá todo mundo celebrando de verdade. Isso me parece um evento de proporções bíblicas, assim, sabe? Ah, certamente. Porque a gente tá... Primeiro que a gente tá, assim, quase que no dia exato, 2 anos depois, No aniversário de 2 anos, cara. em que começou essa tragédia toda. E a loucura é que o dia 7 de outubro, em 2023, aconteceu durante Simchat Torah, que é o feriado, né, o dia sagrado que acontece logo no final de Sukkot. E Simchat Torah, nesse ano, vai ser na terça-feira. Então, quase 2 anos no calendário judaico. E o fato disso estar acontecendo durante o festival de Sukkot, sabe? Sim, é inacreditável, né? Para quem não sabe, o Festival de Sukkot é uma celebração que foi ordenada por Deus na Bíblia, em que durante 7 dias o povo constrói cabanas e vive nessas cabanas, e não dentro de casa, não na vida normal, mas a gente vive como viviam os nossos antepassados enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto. Sim. Hoje em dia a gente faz isso até hoje, e hoje a gente faz todas as refeições dentro desses tabernáculos, dessas cabanas. Eu acho muito legal isso, cara, essas tradições, assim, muito bonito, né? Que durou tanto tempo, vem durando tanto tempo, mesmo com toda a opressão mundial, né, contra a cultura judaica. É muito bonito ver que ela se mantém firme e forte, né? Com certeza, eu acho que o que está acontecendo comigo, sem dúvida, e acho que com o povo judeu ao redor do mundo inteiro, é que toda a resistência que a gente sente e o antissemitismo e essa coisa toda faz a gente se apegar ainda mais às coisas que nos fazem judeus.
sim. Sabe? Aqui em Israel, uma galera que nunca teve nenhuma conexão com a tradição judaica, que nunca teve nenhum apego a isso, de repente sabe, tá colocando tefilim, tá indo para a sinagoga, de repente tá celebrando o Shabat, porque essa parte da nossa identidade está debaixo de ataque. Então agora a gente está apegado a ela de maneira verdadeira. Mas eu ouvi, cara, um amigão meu publicou um reel no Instagram Uhum. e eu fiquei assim, caraca, que loucura, porque o Festival de Sukkot foi estabelecido por Deus, através de Moisés, na Torá, lá atrás, né, no momento do Êxodo. Mas ele só começou a ser celebrado de fato na época de Esdras e Neemias. Teve todo um período da história de Israel em que esse festival não foi celebrado. E ele começa a ser celebrado quando, no período de Esdras e Neemias, os cativos do povo judeu que estão na Babilônia retornam para a terra de Israel, retornam para Judá, retornam para Jerusalém, e daí fazem as suas cabanas e cada um celebra o festival. E justamente na descrição no livro de Neemias, a respeito da primeira vez em que esse festival é celebrado em séculos, está escrito que os cativos que voltaram do exílio construíram as cabanas e celebraram Sukkot. E pensar que a gente está agora dentro do festival de Sukkot, os reféns vão voltar no domingo, se Deus quiser, vocês vão estar assistindo esse vídeo depois deles já terem voltado, e ainda vai ter 2 dias de Sukkot para eles estarem dentro das cabanas e celebrarem o festival como os cativos que voltaram do exílio. Cara, eu não tenho palavras para É descrever. arrepiar, né? É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura pensar que a gente está vivendo um momento que parece bíblico mesmo, sabe? Assim que Sim. eu não tenho outro jeito de explicar. E como é que tu se sente, cara, assim, pessoalmente falando, né? A gente ouve as entrevistas do Trump falando sobre paz eterna, né? E vendo alguns comentários e algumas coisas que tem rodado nessa mídia. É estranho pensar, né? Mas a ideia de paz eterna parece um pouco inalcançável nessa região do mundo. O que tu pensas assim a respeito disso, né? É claro, é o que a gente quer. Eu acho que o papel do Trump é o de. Eu tô usando uma blusa que eu comprei ontem. It is no dream. Não é, não é um mero sonho. Isso aqui é uma foto do Herzl, estilizada, assim. Ele tá com um bonezinho virado e com um casaco da Adidas. Aham. Mas o Herzl foi o cara que escreveu um livro chamado Altneuland, lá em 1900 e bolinha, lançando a visão, dando palavra, colocando palavras em torno da visão do estabelecimento de um Estado moderno para o povo judeu, de uma casa nacional para o povo judeu. E, olhando a história do povo de Israel, e de novo, eu não estou querendo espiritualizar a bagaça toda aqui, tá? Mas olhando a história do povo de Israel, olhando a história das escrituras, eu não consigo deixar de acreditar que às vezes, na verdade não às vezes, sempre, mas o nosso discurso, ele gera a nossa realidade. Sim, sim, totalmente Eu, concordo com isso. eu acredito nisso com toda a minha força, sabe? Então, por um lado, eu olho para essa situação e digo, tá, paz eterna e bababá, parece uma loucura, parece um sonho, parece inalcançável, e parece que não é real. Ao mesmo tempo, já diria Ben Gurion que nessa terra, para ser realista, você precisa acreditar em milagres. Sim.
Então, eu ouço o Trump falando de paz eterna, a minha reação é de dizer assim, amém, sabe? Sim, Ok, eu vou usar toda a força que eu tenho aqui dentro para concordar com isso que tu está dizendo, sim. ainda que olhando em volta e fazendo análise crítica e pensando em qualquer outra coisa, a gente esteja muito longe dessa realidade, né? Esse Não acordo. é algo instantâneo que acontece, né? Não é algo que vá, tipo assim, do nada eles assinam um acordo e param de odiar uns aos outros, né? As coisas não acontecem dessa forma, né? A Exato, e ideia eu. é que é um caminho de construção, né? Você inicia uma nova trajetória, muda de direção, vamos dizer assim. E eu Exato. acho que é possível, né? Eu acho que é possível, certamente. Tipo assim, cara, eu tento ser muito realista, principalmente quando eu tô fazendo uma análise a respeito da situação, eu tento ser muito realista. Eu tenho muitos pés atrás com inclusive com esse acordo de agora, sabe? É um acordo Sim, que, para um acordo desse ser bem sucedido, de novo, a gente está até correndo um risco conversando aqui, porque a gente está falando na quinta-feira, esse episódio vai pro ar talvez na segunda-feira, depois das coisas terem acontecido. Então, sei lá o que vai acontecer até segunda. Mas para um acordo desses funcionar, você precisa de cooperação das duas partes. sim, o Trump mesmo vive falando, né? It takes two to tango. Exactly. E da minha parte agora, enquanto um cidadão israelense que viveu o 7 de outubro e que viveu os últimos 2 anos, eu não tenho confiança nenhuma de que o Hamas seja um jogador, alguém em quem a gente pode confiar para fazer um acordo. Certamente. A confiança talvez venha dos outros influenciadores nesse círculo, por exemplo, do Catar, por exemplo, do Egito, por exemplo, da Arábia Saudita, dos Emirados e tal, de toda essa coalizão de países árabes que estão agora aplicando uma pressão gigantesca. Se não fosse a pressão deles, também o Hamas não teria cedido e chegado a esse acordo. Então, Sim. quem sabe ali haja talvez um pouco mais de confiança, apesar de que, de novo eu preciso ser sincero, eles estão agindo 100% por interesse, por querer um relacionamento econômico mais favorável com os Estados Unidos e tal, e não porque eles amam Israel, porque eles são super a favor do povo judeu. Não, ainda. Sim. Eu sinto que eu ainda tenho muito motivo para ficar com o pé atrás, Ah, sabe? com certeza, cara. Eu acho assim, né? Dá para confiar muito mais no medo ou na insegurança que eles têm, né? Em relação à posição atual geopolítica deles, do que confiar que eles não são bobos, né? De dar sequência numa guerra que eles não têm muito mais o que fazer, né? E eu Exato, é. eles estão encurralados. Então, eu vejo que é uma posição agora favorável para Israel conseguir estabelecer esse acordo, né? Mas é uma coisa muito complexa, cara. É muito difícil, né? De manter é, uma paz, sendo que as tensões, né? Elas não são só políticas, mas elas são muito culturais, né? E cultura não é uma coisa que se muda do É, nada, e além de serem culturais, elas são religiosas, são religiosas, né? Isso pega né? muito, pega Então, muito. então a gente não está falando só de um conflito civilizacional, assim. Isso, muita gente que fala, que comenta sobre esse assunto, menciona essa questão do conflito de civilizações, e isso é verdade, por um lado, é um aspecto coerente. Eu já falei muito sobre isso, porque realmente a gente tem os valores, os princípios, a estrutura da sociedade ocidental
que está sendo defendida, está sendo representada pela posição israelense, quer toda essa galera woke e tal, quer esse povo entenda ou não a liberdade que eles têm de se travestir de qualquer coisa e sair no meio da rua gritando patifaria, só existe por causa de valores como democracia, como liberdade de expressão, como essas coisas todas que no ambiente, né, do Hamas, dessa tradição jihadista e super extremista islâmica, nenhuma dessas coisas existe. Então Israel é um bastião, literalmente, de tudo aquilo que é valorizado pela sociedade ocidental. Então existe sim um conflito civilizacional que é difícil para as pessoas entenderem, mas ele é verdadeiro. Só que é muito mais profundo do que isso. A gente está falando de um conflito de religião. E eu Sim. não tô falando assim que eu acho que o judaísmo está em conflito com o islamismo ou que o islamismo está em conflito com o judaísmo e a gente vai ver quem vai vencer. Quem tem o Deus mais forte. Não é isso. Isso é uma interpretação muito simplista desse negócio. O que eu quero dizer quando eu digo que é um conflito que a raiz dele é a religião, é o que a teologia que informa toda a estrutura social desse povo, o que ela diz a meu respeito? O que Pois ela, é. o que ela diz? Porque para o povo judeu, o que a teologia judaica diz para o judeu a respeito das nações é que o papel do povo judeu é ser luz para as nações, é ser uma bênção para as nações. Por isso que em cada lugar, velho, cada lugar onde existe um relacionamento diplomático, benéfico, pacífico entre Israel, a nação pode ser muçulmana, pode ser hindu, pode ser cristã, pode ser o que for, Israel está envolvido diretamente no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento tecnológico. Israel está o tempo inteiro alimentando esse relacionamento bilateral para que o mundo seja cada vez mais próspero, porque Sim. isso está inculcado na nossa estrutura teológica, sabe? Naquilo que o povo nasce do berço, entendendo que o meu papel é ser uma bênção. Sim, e E certamente não se vê muito disso, né? Pelo menos assim, existe uma camada muito forte do islamismo que não pensa dessa forma, né? E é interessante porque até para a gente estar aqui fazendo um primeiro episódio num podcast e lançar um vídeo desse numa plataforma do YouTube, muitas vezes a gente tem que se policiar para pensar sobre o que falar sobre a religião islâmica. E é interessante porque debater ideias nunca foi um problema, né, para a humanidade. E quando foi, é porque a humanidade estava em um grande lascada. problema. É. Exato. Então hoje a gente acaba tendo que pisar em ovos, né, em alguns aspectos, quando tu chega para omitir uma opinião ou até fazer uma indagação pública a respeito do porquê de algumas coisas, né? E eu acho que é interessante, fica a critério do pensamento racional e do pensamento individual de cada um que a gente consiga avaliar, né? O que traz de bom, né, a ideologia islâmica para o mundo. E é interessante porque tu tens altas críticas ao cristianismo, altas críticas ao judaísmo, né? Teve absurdos que aconteceram, né? Do ponto de vista cristão, absurdos que aconteceram. O que foi as Olimpíadas, cara? A abertura das Olimpíadas, o que foi aquilo, cara? E é permitido isso, né? Socialmente falando, não é um problema tu fazer uma Sim. crítica ou embedar, né, dentro da ideia de cristianismo alguma distorção, né? Isso é permitido fazer. Agora, vai fazer isso com o islamismo? Ou vai apontar, né, uma falha? Porque tudo tem falhas, né? Tudo que é gerido pelo homem tem falhas. O que é gerido por Deus, não.
Mas, em suma, é interessante ver como o dinamismo dessas coisas acontece hoje. E que nem tu estavas falando, né? A gente hoje vive essa guerra de várias camadas, né? Não quero usar a palavra guerra, a gente está prestes a adquirir uma paz. Mas nós vivemos um conflito que é moral, é ético, é em relação a valores, e parece que tudo se encaixa, né? Parece que as coisas se dividem, né? E a gente vê, alguns pelo menos do mundo hoje, veem com clareza que a sujeira está decantando, né? Uhum. A água está ficando cada vez mais pura de um lado e cada vez mais suja de outro. E essa ideia é uma ideia um pouco assustadora, né? A gente vê a palavra de Deus se cumprindo em vários aspectos em relação a isso. Com certeza, cara. Essa parada da liberdade de expressão, né? Ela é. Eu acho que ela é primordial. E eu. Isso é um tema que agora, principalmente depois do assassinato do Charlie Kirk e tudo mais, e todas as teorias da conspiração e tudo que está surgindo como resultado disso, eu tenho vontade de mandar Eu meio sei que mundo vai calar a falar, eu boca, também tenho vontade, cara. sabe? Dá vontade de dizer, meu Deus, mas é tanta asneira. Tipo assim, para de falar de uma. Como assim, bicho? Como assim? Sabe? Como A assim? gente é obrigado a se posicionar, cara. Assim, Mas eu acho que é válido que coisas idiotas sejam ditas. Porque, mano, ó, eu não sei o que assim, eu tenho no tecido de quem eu sou, por causa da minha experiência de vida, eu tenho uma aversão ao controle. Eu tenho aversão a tentar controlar a maneira como as pessoas pensam, ou como elas votam, ou como elas interagem, ou eu acho que qualquer tentativa de dominar completamente é, enfim, eu acho que ela é negativa. Eu sim, acho que a solução, por exemplo, para um discurso de ódio, né? Porque agora todo mundo quer calar a boca de todo mundo por causa de discurso de ódio. A solução para discurso de ódio não é violência, é mais discurso. sim, com certeza. É mais diálogo. Eu acho que essa era a essência do que o Charlie Kirk representava, e eu, em alguns aspectos, discordava dele, em outros concordava plenamente. Mas a, a, a possibilidade de ter debate, de ter diálogo, de ter conversa, mas a gente está vivendo numa realidade social em que, cara, é muito louco, porque assim, é isso que as pessoas não percebem, que parece que o movimento progressista ele se tornou uma religião fundamentalista. Sim, sim. E E outra, né? existe. Diga. A ideia de discordância, né? Ela é vista hoje como sendo é, algo a ser aniquilado. Ou seja, a discordância, né? Ela não é um bug, ela é um feature. Ela Exato. faz parte da vida, né? Exato. Então não é uma coisa que tu tens que tentar remover ou consertar. Na real, claro, quando chega em níveis profundos relacionados a valores, tem coisas que não são discutíveis, mas tu tens que o indivíduo em si, principalmente um cidadão, né, de um país onde, por exemplo, aqui no Brasil nós somos 208, 211 milhões de pessoas. Cara, é muito ilusório pensar que elas vão concordar em tudo, Óbvio. né? Óbvio. E o governo, o Estado em si, ele tem que agir para todos, certo? É que nem um condomínio, cara, é literalmente isso. Cara, num condomínio de 30, 40 famílias, existe discordância constante, né, sobre coisas. Então, quanto mais num país. E essa ideia de que hoje a gente tem
uma força muito grande impedindo, né, pessoas de discordarem, né? Chega a ser criminalizado. Não, É literalmente. absurdo. Literalmente, a gente está vivendo uma época em que esse movimento que utiliza uma linguagem da aceitação, da inclusão, do amor, do bababá, bababá, que ele se tornou uma religião fundamentalista, tão fundamentalista, a ponto de fazer uma inquisição e de perseguir violentamente qualquer pessoa que ouse falar em dissonância, né? Falar algo que seja diferente. Acho que esse é um dos motivos pelos quais, se você pegar o mundo de hoje, você vai ver que parece que um casamento meio mórbido, fadado ao fracasso, mas ainda assim que existe nesse momento entre o fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo progressista. Os dois estão de braço dado, caminhando pro altar, indo casar juntos. São as duas posturas opostas uma da outra em relação a ser progressista tudo. num país islâmico, e veja como é, né? Em relação a tudo. São o oposto um do outro em relação a tudo, exceto pela ausência de liberdade de expressão, pela ausência de liberdade de pensamento, pela ausência de dissidência. Eles têm um inimigo em comum, né? E aí Pronto. eles atuam como parceiros, né? Em vários aspectos, mas é muito hipócrita. E assim, ninguém está livre de hipocrisia, mas a ideia é que se a pessoa exerce um pensamento crítico, né? Ela consegue enxergar isso com muita nitidez. Eu vejo, assim, o quesito político, cara, eu não sei nem quem inventou esse negócio de esquerda, direita, né? Para mim, na minha cabeça, o que eu penso é o seguinte: o cara tá lá, uma presidência, um partido tá na presidência, na liderança do país, tá fazendo algo bom, tá sendo bom para o país, a longo prazo, não só a curto, a médio prazo, não tá fazendo coisa só para se eleger, não tá fazendo só para ganhar voto ou para manipular uma massa. Não, ele tá atuando, tá fazendo o serviço dele, show. Não importa muito, né, esse lado ou outro. Mas isso é um pensamento que hoje não é muito aplicável. Infelizmente, a gente não tem como não se enquadrar. Cara, eu vou te falar que quando eu comecei a falar de política nas redes sociais, principalmente depois do 7 de outubro, tá? Eu tinha, assim, uma vontade de caminhar por esse princípio que eu acredito nele, de dizer assim, véi, não fala comigo de esquerda ou direita. Essa era a minha cabeça no começo, lá. Não fala comigo de esquerda ou direita. Eu tô falando com vocês sobre o Hamas, sobre reféns. 250 reféns foram tirados de dentro de casa, de pijama, sabe? As mulheres foram violentadas. Foi um crime contra a humanidade, uma coisa nojenta, terrível. O que tem a ver Lula e Bolsonaro? Era o meu pensamento há 2 anos atrás. E eu, no começo, ficava insistindo nessa tecla. Isso aqui não pode ser um assunto de esquerda e direita. Não pode, não é possível que isso seja um assunto de esquerda e direita. Não é possível, não é possível. Não, isso aqui é um assunto que tem a ver com humanidade, sabe? Tipo assim, com qualquer pessoa que tenha... errado, né? com o básico, bicho, sabe? Pelo amor de Deus, não fala comigo de Lula e Bolsonaro. De Lula e Bolsonaro a gente fala em outro momento. Agora eu tô falando sobre a guerra em Israel, tô falando sobre os sequestrados, tô falando sobre coisas que são muito além disso. E eu, assim, com tristeza, tive que chegar à conclusão de que eu tava errado. Que é um assunto de esquerda e direita. Porque, infelizmente, tem todo um bloco de pensamento político, a esquerda progressista, que se recusa a ceder para a realidade, sabe? Assim, que faz um gaslighting tão profundo. É que nem tu falou antes, é uma
na verdade, assim, tu tinhas comentado que é uma religião, né? Essa ideologia. Exato, exato. O que acontece? Eu penso que a verdade é que a ausência de religião no mundo hoje, somado a outros fatores como excesso de informação e atenção voltada para momentos curtos, né? Excesso de Sim, dopamina na sociedade, tudo isso influencia. Mas o que eu digo é que a ausência da religião criou uma lacuna muito grande na cabeça das pessoas. E elas precisam. Porque eu acho que isso é natural, nós fomos criados dessa forma por Deus, né? E na ausência de algo, esse vácuo foi tomado, né? Por algumas ideologias que muitas vezes as pessoas não exercem o tal do pensamento crítico, que eu estou batendo nessa tecla. sim, E o que acontece? Elas não defendem uma ideia porque elas entendem a ideia e acreditam na ideia e elaboram a ideia, não surge algo que faz sentido na cabeça ou no coração dessas pessoas. Elas olham para a liderança de uma bandeira e falam assim: ah, eles estão fazendo isso, ah, então eu também acho que eu tenho que fazer. E isso acaba afetando fortemente, né, até a coerência de algumas pessoas, né? Por sim. exemplo, esse papo de esquerda e direita, cara, que o Lula tinha que ficar falando as coisas que ele falou a respeito disso literalmente meses após a invasão do país, entendeu? Por que ele teve que ir lá e se enquadrar? Por quê? Porque os opositores dele estavam do outro lado. Então não existia muito um pensamento racional. Ah, tá indo para lá, então o certo é para cá. Ah, Sim. então tá subindo, então eu vou descer. E não acaba perdendo o sentido de tudo, né? Eu acho que hoje eu me guio particularmente, né, não por direita ou esquerda. Eu me guio particularmente, e com certeza tu também é assim, eu me guio por valores cristãos. E apesar de eu concordar com os princípios de um Estado laico, como é o Brasil, individualmente, né, eu vivo uma vida e busco viver uma vida em princípios cristãos. E isso Certo. eu vou passar para os meus filhos quando eu tiver, vou ensinar, vou ter amigos que fazem isso, vou me aproximar de pessoas que fazem isso, vou me afastar de pessoas que não fazem, e dada a minha oportunidade de eleger alguém, eu vou votar em alguém que defenda tais valores. Sim. Mas é uma coisa que é estranho, cara. Eu não sei o que tu pensa a respeito disso, mas é Cara, estranho que a gente vive num mundo onde não existe mais formas, né, de a gente não entrar em um conflito drástico a respeito dessas eu ideias. vou te dar um exemplo. Assim, eu aqui no meu canal e nas redes sociais e tal, eu falo muito de Israel. Israel é um assunto muito contencioso, então eu tô muito acostumado a ter muita crítica e tal em relação a Israel, tá? Então isso pra mim já não é novidade. Agora, esses dias atrás, cara, eu quase caí da cadeira por causa de uma interação que eu tive. Logo no dia seguinte ao assassinato do Charlie Kirk, Que de eu horrível. fiz de horrível, é. Eu fiz uma live para comentar sobre. Assim, não queria deixar. Sabe, eu não queria deixar no registro histórico do meu canal, quando alguém for assistir os meus vídeos daqui a 10 anos, for ver o que eu tava publicando há 10 anos atrás, que eu deixei esse dia passar batido. Eu senti que eu precisava, né, to vent, assim, falar alguma coisa pra câmera. E eu publiquei uma live curtinha, fiz uma live curta, eu só falei assim que eu tinha concordância e discordância com ele, mas que ele era um campeão da liberdade de expressão, do debate, representava o que tinha de melhor, eu acho, na nossa sociedade. O que eu valorizava dele mais do que qualquer coisa é o quanto ele tinha inspirado uma geração de gente para se empolgar em ter uma família, em ser pai, em ser mãe, tipo assim, para entender que sabe? Construir uma casa, casar, ser um bom funcionário, ser um bom patrão, as coisas simples da vida, assim,
Pra mim, além de toda a influência política dele, essa era, tipo, cara, a realização que eu mais admiro, que ele conseguiu inspirar uma galera jovem no meio de uma cultura super, sabe, assim, de uma cultura do deixa pra lá. Conseguiu inspirar uma galera enorme a casar, a ter filho, a construir família, a ser bem-sucedido e tal. E publiquei essa live. E, mano, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu amo de paixão, assim, que é próxima de mim, que a gente concorda em um monte de coisa, que a gente conversa sobre um monte de coisa e que alguém com quem eu sempre, sabe, amei conversar e me relacionar e que tem assim, opiniões diversas das minhas, mas enfim, que alguém que é uma alegria de ter na minha vida. E a pessoa me mandou um calhamaço, assim, de mensagem no WhatsApp e no Instagram, nos dois, dizendo pra mim, eu não acredito que tu tá tão radicalizado. Eu não acredito que tu tá radicalizado ao ponto de defender o Charlie Kirk. E eu fiquei tão chocado com aquilo, tão chocado, porque eu fiquei assim, falei, mas como assim? A ideia, cara, é que assim, não é nem defender o Charlie Kirk. É falar assim, cara, o cara foi baleado no pescoço, que coisa horrível. Na frente da família, sabe? A criança, a filha dele saiu correndo em direção ao pai, que estava ali ensanguentado, prestes a morrer, entendeu? Tipo, é um absurdo. E o que ele fazia era nobre. E aí, tu pensa o seguinte, as pessoas hoje sintetizam e formulam uma opinião totalmente elaborada, né? Se for colocada num livro, dá mais de 100 páginas a opinião sobre um indivíduo que elas conhecem por vídeos de e 15 segundos no... 15 segundos, cara. Entendeu? E tu não consegue ver que o fruto, né, disso é só destruição, é uma coisa horrível. E aí a gente não consegue também alinhar algumas ideias, porque essa pessoa, ela já tem uma opinião formulada e ela acaba não sendo flexível à abertura de mais informação, de mais conhecimento, que possivelmente, provavelmente mudaria a opinião, né? E aí a gente vai entrar em vários assuntos, porque infelizmente, assim, hoje a gente vive... Eu mexo com TI, né? Para quem não sabe, eu sou cientista de dados. E hoje, cara, a gente vive aí, estamos aqui, o Rodrigo trabalha diretamente com isso, né? Trabalha com internet e tal. Mas, cara, hoje você vive por configuração nativa, você vive, todo mundo, eu também, dentro de uma bolha. O que a gente olha dentro do nosso celular, toda vez que tu dá um swipe para mudar de um vídeo para o outro, ou recomendações, né, do que tu vê, do que tu enxerga em qualquer mídia social, em qualquer plataforma, isso é alimentado, retroalimentado por cookies. Então você assiste o que você gosta de assistir, e é incentivado você assistir o que você gosta de assistir. E confirmation bias, né? Você acaba não tendo uma perspectiva geral. E aí mora o perigo, né? Quando as pessoas não se preocupam em ter uma perspectiva aberta, quando as pessoas não se preocupam ou se satisfazem, né, em manter a opinião que elas já têm. Na verdade é assim, né? A gente hoje vive num mundo onde a informação ela não serve mais para informar, ela serve para confirmar. Exato. Então você chega e você assiste o que confirma o que você já pensa. E esse é um problema, e isso tem que ser adereçado, né? Eu acho que é um trabalho individual que cada um tem que fazer e se policiar para fazer, que a gente consiga abrir um pouco o leque, né, do que a gente consome de informação para poder criar uma perspectiva real das coisas, né? O mundo não é simples. Exato. Mas a gente achar, né, que é justificável ou que não sei, que é possível explicar de forma racional o porquê um Charlie Kirk da vida foi assassinado, ou o porquê Israel foi invadida daquele jeito, cara, e as coisas foram feitas. Cara, eu vou te falar uma coisa, vou te fazer uma confissão.
Eu não tive coragem de abrir o QR Code do Netanyahu. Eu não consegui. Eu botei no meu celular e eu fiquei assim, cara, será que eu vou ver isso aqui, cara? Eu não vou conseguir ver. Eu sei que eu não vou conseguir ver, tanto porque eu lembro que tu falou em conversas que a gente teve no passado, tu viu alguns vídeos, algumas coisas, mas tem coisas que eu não sei, eu quero me informar, mas tem coisas que a gente não consegue acessar. Sei lá, eu particularmente eu acho que eu ficaria mal para sempre. Nunca mais ia sair a cabeça. Eu te diria o seguinte, por um lado, para preservar a saúde mental, melhor é não assistir. Por outro lado, eu vou te dar outro exemplo. Você sabe que eu trabalho com turismo aqui em Israel e tal, e quando eu tô passeando com um grupo aqui, apresentando a terra de Israel para eles, e indo nos locais sagrados, e é maravilhoso, todo mundo chora e ri, é lindo e tal, e é emocionante, e bababá. Mas um dos momentos que eu considero mais necessários de todos é visitar o Museu do Holocausto. E visitar o Museu do Holocausto é uma experiência que ela, tipo assim, ela acaba com o teu dia. Ela acaba com a tua semana. Ela fica no teu coração e na tua mente por meses. Mas é necessário, porque o mundo é complicado, como você tá falando. Sim. E tem coisas que, tipo, se você vivesse aqui e se você tivesse passado os últimos 2 anos exposto a essa situação, como nós fomos, é uma coisa que as pessoas não conseguem ter noção. Assim, você imagina que até hoje, toda vez que eu entro no meu carro e ligo o rádio, a probabilidade de eu ouvir uma entrevista com um membro da família de um dos sequestrados que está tentando enviar uma mensagem para o seu ente querido, porque a gente ouviu de algumas meninas que foram liberadas que às vezes os sequestradores deixavam eles ouvir o rádio. Então, de hora em hora, em todos os canais de rádio do país, sobe uma mãe, um pai, um tio, uma avó, um irmão, uma namorada de alguém que está sequestrado para dizer para a pessoa, para mandar uma mensagem nas ondas de rádio, dizer a gente está aqui, a gente não desistiu, por favor não morre, por favor não desiste, a gente te ama, bababá. Assim, a gente não consegue fugir da memória do 7 de outubro em momento nenhum do nosso dia. Isso é uma coisa louca, cara. É uma coisa muito Então, se profunda. tu tivesse aqui, eu diria pra ti, mano, não assiste. Você já viu demais, você já foi exposto demais. Como tu tá aí, eu diria pra ti, assiste. É uma bosta. Vai acabar com a tua semana. É horrível, é horrível. Mas o mundo precisa entender. E eu sei que tu entende, mas ainda assim, tem coisa que tu precisa ver, sabe? Exatamente, cara. Eu sei, é a falta da coragem que eu tive na hora. Mas Sim, saiu inclusive, eu não assisti ainda, mas saiu uma série da Paramount, uma série de produção israelense sobre o 7 de outubro. E eu vou assistir, daí te digo como que é e tal. Mas eu tô respirando fundo, assim, já saiu 1, 2 episódios, eu ainda não assisti nenhum, porque eu tô pensando, cara, vai acabar comigo a hora que eu ver, porque é pesado demais. é que assim, são coisas que a gente precisa se expor. Eu falo isso sabendo, né, que eu não me expus ali, mas são coisas que a gente precisa se expor para poder entender de uma forma completa, né, para voltar naquele assunto de informação e das coisas que vêm na nossa cabeça. E acaba também que é meio que uma coisa que nos faz entender também a amplitude de alguns sentimentos, né? Porque tu pensa o seguinte,
Eu não vou lembrar o nome daquele cara, tem um vídeo famoso, certamente tu já viu na internet, é um homem inglês que ele vai num talk show e a mulher que tá fazendo ali o hosting o talk show, ela pega e fala assim: ah, nós temos uma pessoa muito especial com a gente hoje. Eu tenho que depois achar o nome dele, né? Mas é esse cara aqui que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, ele criou um mecanismo ali para conseguir livrar crianças, né, de serem perseguidas, crianças judias de serem perseguidas, né, durante os ataques ali da Alemanha nazista e tal. E aí ela fala assim, plateia, por favor, levante, dê uma salva de palmas. E todo mundo dá palmas, bate palmas e tal. Daí ela pega e fala assim, a gente tem uma surpresa pro senhor. Uhum. A pessoa que está do seu lado é uma das crianças que você salvou. E aí ele se espanta assim, né? Fica feliz e tal, e aperta a mão e a mulher agradece, era uma mulher. E daí, do nada, a mulher, a entrevistadora ali fala assim: na verdade, eu queria que o senhor olhasse para a plateia. Uhum. E ele vira para a plateia e ela fala: cara, não tem ninguém sentado nessa plateia que não seja ou uma criança que você salvou ou descendentes, membros, né, da, da, das pessoas, das crianças que você salvou naquela época. E eu até me emociono em falar isso, porque o sentido disso, né, é que essa amplitude, tanto de alegria quanto de horror que a gente pode ter vendo alguma coisa, ela só faz sentido se tu tiveres os dois limites, né, o máximo Exato. do êxtase e o mínimo ali, o terror que é tu ver uma coisa, por exemplo, como essa invasão. E, assim, eu vi alguns trechos de vídeos, eu vi aquela celebração absurda de uma pessoa que ligou durante os ataques, Uhum. falando que estava ligando do celular de uma pessoa que tinha acabado de matar e falando, ligando para os pais, e os pais falando coisas também, Deus abençoe, né? Uhum. Como se estivesse sendo um herói. E enxergar isso, mas eu sei que aquele QR Code ali tem coisas Não, muito é pesado, é piores, pesado. né? É Mas pesado, é enxergar pesado. isso eu acho que pode trazer uma dimensão maior da esperança, né, do lado bom que Israel está tendo agora. E não só Israel, que o mundo está tendo em relação a isso, né? É um... Exato, e assim, eu sei, a gente tá conversando aqui, de novo, é quinta-feira, hoje é um dia de celebração mesmo, pelo fato de nós termos firmado esse acordo, mas eu sei que os próximos dias vão ser difíceis. Por quê? Porque vai ser aquela mistura de sentimento, em primeiro lugar, a alegria de ver quem voltou, mas a dor de ver o estado em que eles estão, porque nas outras vezes, há meses atrás, quando a gente teve liberação de reféns, cara, meu Deus, foi assim, eu fiquei chocado. Porque por um lado, graças a Deus, eles estão em casa, graças a Deus, mas por outro lado, ver aquelas cenas de holocausto, assim, sabe? Ver Sim, o corpo raquítico e imaginar, começar a ouvir as histórias do nível de abuso e do nível de tortura e de coisa que eles estão passando. Então, é uma mistura de sentimentos e vai ser a primeira vez que a gente vai ter confirmação efetiva e não só esperança em relação a quem morreu. sim, exato, exato. Entendeu? Então tem um monte de família que está lutando há 2 anos, que acredita há 2 anos que vai receber o seu filho e vai receber um caixão. Então vai ser terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. E eu acho que isso aqui é justamente, assim, é a conclusão que eu chego em relação a tudo que a gente está conversando. Para você conseguir ser um ser humano pleno nesse mundo, hoje em dia, você precisa de muito esforço.
emocional, muito esforço mental. E eu acho que 90% das pessoas não estão dispostas a fazer o esforço. Elas preferem consumir conteúdo. Então, consumir, ligar a Globo, consumir conteúdo, assistir novela, ver o jornal, bababá, acordar e dormir com aquilo ali. E é fácil. E tem um pouco de tragédia. Ai, que horror. Tem um pouco de outrage, como é que chama? De indignação, tem um pouco de consciência política, tem um pouco de tudo para a pessoa se sentir assim. Ah, eu entendo, eu sei, eu faço parte do diálogo e tal, sem ter profundidade de verdade, profundidade, honestidade intelectual, profundidade sentimental, profundidade intelectual em nada. E daí é um substituto barato para a pessoa não precisar fazer o trabalho difícil que é de engolir a realidade confusa e perplexa do jeito que a realidade é, né? Porque ela é difícil mesmo, a realidade. E quem agora tem tempo, quem tem saco de entender profundamente a história do Oriente Médio para poder comentar sobre o assunto? Ninguém tem saco de fazer isso. Então as pessoas pegam ali o negócio que tá pronto, a narrativa que foi definida para elas já, naquilo elas acreditam e tá ótimo, e vão pra frente. E eu tenho a minha dosezinha de indignação, eu tenho a minha dosezinha de injustiça, eu tenho a minha dosezinha de política, tenho um pouquinho de cada coisa, e o suficiente para me sentir informado, né? Sem que nada dessas coisas tenha nada de conteúdo, assim, não tem nada de conteúdo. Então, eu não sei, eu assim, principalmente com o meu trabalho aqui nas redes, eu já fiz muita terapia sobre isso, sinceramente. Já falei muito com o meu psicólogo sobre esse assunto aqui. Que eu, no começo, eu tava muito preocupado em tentar educar e tentar trazer informação verdadeira, em tentar alcançar o maior número de pessoas o possível e tal. E devagarinho, quanto mais passa o tempo, eu entendo que esse impulso, ele é inútil. E eu prefiro ter um diálogo profundo, consistente e verdadeiro com quem quer, ainda que o número seja muito menor, do que do que, sabe, tentar. Eu não tô numa campanha de converter gente pro meu lado de informação social, civil, política, intelectual e tal. Eu tô a fim de conversar, eu tô a fim de expor o que eu enxergo de profundo e de complexo e de difícil, que eu acho que é ali no meio dessa coisa toda que a vida acontece de fato, entendeu? Sim. E eu acho que a ideia também é a gente se apegar em verdades objetivas, e tentar dissecar o que tem sido muito subjetivizado hoje na sociedade, a partir do que é objetivo, a partir do que é irrevogável, né? Sim. E essa é a premissa, eu acho que de um pensamento intelectual honesto, né? Exato. Mas aí a gente depara com a barreira do pós-modernismo, que diz que não existe verdade objetiva, não existe existe a minha interpretação, a minha leitura, a minha, mas aí tudo é relativizado. Então, se tudo é relativizado, que língua que a gente está falando no fim das contas? Mas ainda assim o pós-modernismo pode ser objetivizado, esse movimento em si, se tu olhar de cima, por mais que você esteja nele, né? Se tu olhar ele de cima, se desapegar dele, né? E só olhar para ele Exato. e responder a seguinte pergunta: qual bom fruto ele nos gerou, né? Você já consegue entender a qualidade da árvore, né? Eu acho que essa é a ideia principal. Eu faço isso particularmente muitas vezes com coisas que eu valorizo, né? Sobre quem eu voto,
sobre o lado do Hamas versus o lado de Israel, sobre a minha opinião versus a opinião do meu inimigo ou rival. Eu não acho que isso deve ser feito só com quem você discorda. Você tem que fazer isso com você mesmo. Né? Com certeza, com E certeza. por isso a gente incentiva. Não é como se eu tivesse aqui de um pedestal falando, né? Quem pensa assim tá errado, quem pensa assim tá certo. Não. Mas a ideia é de que, por mais que você queira relativizar tudo e você queira trazer um isso daqui mais e aquilo lá. Por mais que você queira fazer esse tipo de abordagem e o mundo seja muitas vezes complexo a ponto disso ser válido, se você se desapega do que não do que não pode ser relativizado, você entra numa espiral da morte, né? Todo o seu pensamento cai por terra, porque tu não tem um chão, na verdade, para construir uma ideia, né? E eu acho que esse é o maior defeito da nossa sociedade atual, é que a gente não consegue... Cara, que nem você estava falando no começo do episódio, criar família, ser bem-sucedido na vida, ser respeitado, honrar pai e mãe, né, respeitar o idoso, né? Cara, são coisas que eu acho que não tem margem para discussão. Não pode ser legal atirar na cabeça de alguém, não pode ser legal invadir um país, estuprar gente, não pode ser isso, não pode ser justificável, cara. Não existe ambiente onde isso é ok, entendeu? E se você se desapega disso para trazer alguma justificativa, alguma coisa assim, você já entrou nessa espiral. E agora é torcer para sair de alguma forma, né? É isso aí. Acho que a vida, quem sabe, ensine pra gente, porque essa é a lição dura que Israel aprendeu, sabe? E que eu, assim, oro de verdade para que a gente tenha aprendido o suficiente para não cometer os mesmos erros, mas em muitos aspectos, o 7 de outubro, e enfim, a gente já está quase uma hora conversando aqui, então não tem tempo de elaborar isso com muita profundidade, mas o 7 de outubro foi um resultado da nossa hiperrelativização de tudo, da nossa recusa de enxergar a realidade como ela é, da nossa imaturidade, meio rebelde, meio adolescente, meio paz e amor, meio, sabe, vamos todo mundo viver bem, todo mundo viver feliz. Mas eu olho pra minha vida hoje, assim, eu digo, pô, eu ainda sou jovem, calma. Mas eu digo assim, eu já fui desses idiotas, sabe? Eu já fui desses bobos que acha que assim, vamos vender tudo é de todo mundo, a gente vive todo mundo junto, todo mundo se ajuda, é tudo tão bom e é tudo uma utopia, e a utopia só não funciona porque a gente não acredita. Se acreditar, a utopia funciona. E daí 7 de outubro, na tua cara. Porque a vida é a vida, sabe, bicho? A vida funciona, a vida é. Na vida você planta e você colhe. Não tem plantar e não colher. Só dá de plantar e colher. E se não Exato. plantar o certo, vai passar fome. Não tem o que fazer. Então, assim, ainda que eu acho que a gente esteja vivendo num mundo que, por exemplo, vai escolher talvez dar o Prêmio Nobel da Paz para Greta Thunberg e não para o Donald Trump. Essa é a minha previsão. Eu acho que quem vai ganhar o Nobel da Paz vai ser a Greta. Eu nem sei se ela foi indicada, eu acho que não ainda, mas acho que as indicações são até domingo, enfim. Acho que essa galera vai escolher fazer assim uma, né? Então vão dar pra essa menina aí que enfim, ao invés de quem de fato tá tentando construir paz e fazer algo de verdadeiro. De novo, com todas as minhas discordâncias do Trump, porque eu não sou fã do Trump nem aqui nem na China, assim, tem um monte de coisa que eu não curto nele, mas ainda assim, sabe? Tipo assim, para, né? Pera lá.
Calma. Vamos olhar o que foi feito. Uai, vamos, pera. Vamos olhar o que foi feito, né? Você Não pode que... não gostar do cara, mas olha o que ele tá fazendo, bicho. Calma, né? Ainda assim, eu acho que o momento da maturidade, do amadurecimento vai chegar para todo mundo. O negócio é o quanto que vai custar quando ele chegar. Porque para nós aqui em Israel, ele custou muito caro, entendeu? Custou muito caro. Essa conversa me fez lembrar de uma frase que sempre me marcou muito, de Oscar Wilde. Eu já não sou tão jovem para saber de tudo. E eu acho que isso sempre me faz meditar, porque toda vez que eu formulo uma ideia ou que eu penso alguma coisa, eu fico pensando assim, cara, eu sei tudo que eu preciso saber para ter a verdade a respeito dessa ideia, né? E o que a gente consegue ver na Bíblia, né, é que a gente conhece uma árvore pelo fruto, né? Então, hoje eu acredito muito, né, que essa paz é necessária e que ela vai acontecer, seja pelos motivos nobres ou pelos motivos nem tão nobres assim, mas eu vejo como sendo um momento de esperança, né, para o mundo. Com certeza. E que a gente... Existe uma batalha sendo travada a respeito dessas ideologias, do que é certo e errado, do bem e mal. Existe uma coisa sendo acontecendo, né? E negar isso, eu acho que não leva a lugar nenhum. A gente tem que começar a entender e olhar para si, para sua própria vida, cada um para sua, e começar a dissecar o que está sendo feito, o que está sendo pensado, o que está sendo falado, para saber em qual desses qual desse espectro, né, em qual a gente está se enquadrando, né? Eu sei que o mundo não é uma coisa binária, não é preto no branco. Eu sei que as coisas não são assim, mas se apegar no que é objetivo e ter a perspectiva, que é o nome, né, desse podcast, ter a perspectiva correta, ou pelo menos tentar o máximo possível, se esforçar o máximo possível para buscar a perspectiva correta. Isso é um trabalho individual, né? E o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a encontrar esse caminho, né? E acho que é da gente ser autêntico com a nossa própria jornada e fazer isso em público. E tá disposto a errar. E tipo assim, isso pra mim é uma das áreas da minha vida onde eu preciso de coragem, que é de viver essa busca por compreender as perspectivas diferentes, por dissecar as ideias, os pensamentos, mas não viver isso de maneira particular, como eu normalmente viveria, no silêncio da minha privacidade, mas de fazer isso em público, aqui na frente de todos vocês que estão nos assistindo e que vão continuar assistindo, que daqui a 10 anos vai ter alguém que clica nesse vídeo e vai poder observar a evolução das nossas ideias e como que dois relativamente jovens vão amadurecendo e vão conversando e vão entendendo as coisas da vida. E tô feliz por essa jornada que começa aqui, meu amigo. Eu também, cara. Muito feliz, muito empolgado. No próximo episódio terei visto o que consta no QR Code. Prometo para vocês. Aí a gente conversa mais sobre isso. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Eu quero lembrar vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal. Além do podcast, a gente tem mais conteúdo que se lança semanalmente aqui. Se você ainda não faz parte da minha área de membros aqui no canal, galera, tem uma área de membros específica com conteúdo específico para quem é membro assinante. A gente está fazendo agora um estudo aprofundado do ciclo da vida com base no calendário judaico, estudando todas as festas bíblicas, todas as luas novas, todos os dias, todas as coisas. Tem tanta coisa maravilhosa na tradição judaica para informar a gente a respeito de como caminhar de maneira apropriada por essa vida. Então vai lá, se inscreva, faça parte junto comigo. A gente lança vídeo toda semana e uma vez por mês eu faço um Zoom com todo mundo que participa da área de membros. Então eu te convido. É isso.
Obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.